Olá, queridos! Hoje nós vamos iniciar os estudos do capítulo 11. O capítulo 11 fala sobre colisões. Na semana passada, a gente estudou a conservação da quantidade de movimento. A gente viu que quando nós estávamos lidando com um sistema isolado, a quantidade de movimento nesse sistema, ela se conservava. A gente podia observar essa formulazinha, que a quantidade de movimento de antes do sistema era igual à quantidade do movimento de depois desse sistema. O que é essa quantidade de movimento do sistema? É a soma da quantidade de movimento dos objetos envolvidos nesse sistema. Se, por exemplo, eu tenho duas bolinhas que se chocam, quem compõe o meu sistema? Essas duas bolinhas. Então, a quantidade de movimento de antes vai ser a quantidade de movimento de antes da bolinha A, mais a quantidade de movimento de antes da bolinha B. E quem vai ser a minha quantidade de movimento de depois? Vai ser a quantidade de movimento de depois da bolinha A, mais a quantidade de movimento de depois da bolinha B. Aqui eu tenho toda a expansão dessa forma. A gente viu que algumas situações genéricas que a gente ia ver usando a conservação da quantidade de movimento era quando tinha duas pessoas patinando e uma batia na outra e elas andavam juntos, ou uma batia na outra e depois se separava. Quando eu tinha um peixinho que engolia o outro, as situações que envolviam tiro, a gente até viu que aquele recuo que a arma dá é justamente por causa da conservação da quantidade de movimento. Mas o mais comum são justamente essas colisões, né? As batidas entre dois objetos. E são tão comuns que a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo para ver quais são os tipos dessa colisão e por que elas diferem umas das outras. Em todas as colisões, as forças que os corpos exercem entre si constituem um para-ação-reação interno e não produzirão alteração na quantidade de movimento total. Ou seja, lembra que a gente viu na semana passada, quando a gente tem um para-ação e reação, esse então impulso que cada bolinha vai ter é igual, então a variação da quantidade de movimento é igual. É por isso que a gente consegue chegar àquela fórmula da conservação da quantidade de movimento. No entanto, a energia cinética total poderá ou não permanecer a mesma antes e depois das colisões. Então, esse que é o diferencial, pessoal. Em todas as colisões, a quantidade de movimento permanece a mesma. Mas, já em relação à energia, a gente já não pode falar a mesma coisa. Em algumas colisões, a energia cinética vai se conservar. Em outras, ela vai se conservar só um pouco. Em outras, ela vai se dissipar ao máximo. Então, vamos ver aqui quais são esses tipos de colisões. Mas antes, me adiantei, né? Antes da gente falar sobre os tipos de colisões, a gente precisa falar um pouquinho sobre velocidade relativa. Isso vai ser importante para a gente entender esses tipos. Até agora, quando a gente falou sobre velocidade, a gente sempre está observando um objeto se movendo. E a gente sempre observa ele de um referencial parado, como se fosse alguém parado vendo o objeto passando. Mas, e se quem está observando o objeto se movendo, está se movendo também? Qual vai ser a velocidade daquele objeto em relação à pessoa que observa que também está se movendo? Isso é a velocidade relativa. É a velocidade de um objeto em relação ao outro, onde os dois estão se movendo. Geralmente, aqui a gente consegue determinar a velocidade com que objetos se aproximam e a velocidade com que os objetos se afastam. Porque vocês concordam comigo, quando objetos estão se aproximando, os dois estão se movendo. Quando os objetos estão se afastando, os dois estão se movendo. Então, para a gente conseguir determinar qual é a velocidade de um em relação ao outro, com qual velocidade o objeto que está se movendo vai enxergar o outro que também está se movendo, a gente vai precisar usar essa velocidade relativa. Ok? Então, vamos lá. Vamos ver os corpos que se deslocam na mesma direção e no mesmo sentido. Eu não sei se vocês lembram, mas lá nas nossas primeiras aulas, ainda lá na escola, quando eu falei para vocês que quando eu tinha dois carros
andando ali no mesmo sentido, e um ia ultrapassar o outro, eu observava esse carro que estava tentando me ultrapassar apenas com a diferença de velocidade da minha. Como assim, professora? Você está falando grego. Exemplo. Eu estou no carro a 80 km por hora e um carro vem tentar me ultrapassar a 100 km por hora. Eu, como eu já estou com 80 km por hora, eu vejo esse carro me ultrapassando apenas com 20 km por hora, porque é a diferença de velocidade que ele tem em relação a mim. Então, eu vejo esse carro me ultrapassando com 20 km por hora. Uma pessoa que está parada e vê esse carro passando, ela tem uma velocidade zero, que ela está parada, e o carro que está se movendo tem 100. Então, ela vê esse carro se movendo com 100 km por hora. Eu, que já estou me movendo, eu vejo esse carro apenas com a diferença de velocidade. E é justamente assim que a gente calcula a velocidade relativa de corpos que estão no mesmo sentido. Olha aqui, eu tenho essa bolinha A e ela está andando para frente com 20 metros por segundo, e tenho essa bolinha B que está andando para frente com 10 metros por segundo. Essa bolinha A está com uma velocidade maior do que a B, então em algum momento ela vai ultrapassar a bolinha B. Então, B vai ver essa bolinha A se aproximando com qual velocidade? Com essa diferença de velocidade. A bolinha B vai ver a bolinha A se aproximando com 10 metros por segundo. Essa aqui é a formulazinha com que a gente calcula a velocidade relativa de corpos que se deslocam na mesma direção e no mesmo sentido. É sempre a velocidade maior menos a velocidade menor. E aqui está em módulo porque eu não considero o sinal da velocidade, apenas o valor. Lembrando que, como a velocidade é uma grandeza vetorial, a gente tem que sempre determinar o sentido positivo. Nossa, bugou aqui meu mouse. A gente tem que determinar o sentido positivo desse meu movimento. Então, eu posso determinar que todo mundo que se move para cá tem velocidade positiva. Aqui não iria alterar muito, né? Porque todo mundo já era positivo. Mas se alguém estivesse movendo para lá, teria uma velocidade negativa. Mas eu não consideraria, porque aqui essa equação está me pedindo o módulo da velocidade. E o módulo é apenas o valor, desconsiderando os sinais. Então, aqui, vendo essa situação, eu vou ter que 20 menos 10 é igual a 10. Então, a velocidade que A tem em relação a B são 10 metros por segundo. Agora, queridos, vamos ver corpos que se deslocam na mesma direção, mas em sentidos opostos. Aqui nessa situação, nós temos dois corpos que estão um indo ao encontro do outro e um se afastando do outro. Aqui nessas duas situações, eu tenho corpos que estão na mesma direção, mas em sentidos opostos. Nessa situação, a gente soma as velocidades e soma também os módulos. Aqui, acho que o livro esqueceu de colocar que era em módulo, mas aqui é importante colocar o módulo. Então, se esse corpo B está com uma velocidade de 50 km por hora e esse corpo A também está numa velocidade de 50 km por hora, a velocidade relativa entre eles é 100 km por hora. É por isso, pessoal, que choques frontais, né, colisões frontais, são sempre muito violentas, porque as velocidades relativas são altas, né, a soma das duas velocidades. Também é assim quando os corpos estão se afastando. Se o A tem 20 km por hora e o B tem 20 km por hora, a velocidade relativa entre eles é 40 km por hora. Então, o A vê o B se afastando com 40 km por hora e não com os 20 que uma pessoa paradinha iria ver. Vamos lá, em resumo. Quando os móveis estão se deslocando na mesma direção e no mesmo sentido, subtraem-se os módulos de suas velocidades para adquirir a velocidade relativa. Quando os móveis se deslocam na mesma direção, porém em sentidos contrários,
somam-se os módulos da velocidade para obter a velocidade relativa. Ok, pessoal? Agora, vamos ver os tipos de colisão, finalmente. Primeiro, nós temos a colisão perfeitamente elástica. Em alguns livros, vocês podem ver essa colisão sendo chamada só de elástica, ok? Essa colisão perfeitamente elástica são choques em que o módulo da velocidade de aproximação, lembra quando os corpos estão se aproximando, eu somo as velocidades, é igual ao módulo da velocidade de afastamento, ou seja, quando eles estão se afastando, eu também somo as velocidades deles dois. Imediatamente após o choque, ou seja, a velocidade com que eles se encontram e a velocidade com que eles se afastam depois é a mesma, né? A velocidade com que eles se afastam imediatamente após o choque, logo após as bolinhas baterem. Ou seja, nesse tipo de colisão, as bolinhas conservam a quantidade de movimento e também conservam a sua quantidade de energia, conservam a energia cinética, ok? Por isso que essa velocidade de aproximação e a velocidade de afastamento permanece a mesma. Na realidade, esse tipo de colisão não existe, porque um sistema ele sempre vai dissipar um pouquinho de energia. Quando uma bolinha bate na outra, sai um barulho, e isso é necessária energia, né, para as ondas sonoras. Você pode ter uma pequena deformação na superfície. Então, na realidade, esse tipo de choque não existe. Na verdade, existem situações muito próximas, com colisão entre átomos e tudo mais. Mas no nosso aqui mundo macroscópico, é muito difícil observar isso. Vamos lá. Colisões perfeitamente inelásticas. Em algumas situações, vocês podem ver isso aqui sendo chamado só de colisão inelástica. Esses são choques em que a velocidade relativa de afastamento é nula, ou seja, os corpos não se afastam depois da colisão, não existe afastamento entre eles. Após o choque, os corpos permanecem juntos. Essas colisões são sistemas dissipativos com máxima dissipação de energia, nas quais a energia cinética final diminui. Gente, uma coisa interessante aqui. Aqui a gente não pode falar que o corpo perde toda a sua energia, porque ele continua se movendo depois. Só que ele perde o máximo de quantidade de energia que ele poderia perder, ok? Só que nessas ocasiões, como sempre, a quantidade de movimento permanece a mesma. Então, aqui a gente tem dois corpos indo em direção ao outro para colidir, eles colidem e no final, imediatamente após a colisão, eles saem grudadinhos. Aqui, nessas situações, grande parte da energia é perdida na deformação do objeto. Tem um objeto que bate no outro e para grudar um no outro existe uma certa deformação. Então, ali você perde energia na deformação, no barulho. Então, é essa situação. Agora, existem também as colisões parcialmente elásticas. Vamos lá, gente. Eu tenho aqui a inelástica, que ele perde o máximo de energia que ele pode. Eu tenho a perfeitamente elástica, que ele conserva totalmente a quantidade de energia. O que vocês acham que vai ser a parcialmente elástica? Que ele perde um tanto de energia, só não é o máximo de energia que ele poderia perder e também não conserva. Então, é aquela ali que está no meio. São choques em que o módulo da velocidade relativa de afastamento é menor que o módulo da velocidade de energia de aproximação. Ou seja, quando os corpos estavam se aproximando, a velocidade relativa entre eles era maior do que quando ele está... Não, eu falei afastando, né? Se aproximando, perdão. A velocidade relativa entre eles, enquanto eles estavam se aproximando, é maior do que a quantidade, do que a velocidade relativa entre eles de quando eles estão se afastando, ou seja, após a colisão. O que isso quer dizer? Que parte da energia é perdida. A energia cinética final dele vai ser menor que a energia cinética inicial. E aqui a gente tem essa representação. Duas bolinhas vão colidir, elas colidem e logo após elas continuam se afastando, mas com uma velocidade de afastamento menor do que a de aproximação.